Vamos falar do e depois hoje? Essa é uma aula, né, que eu costumava dar com os concluintes dos cursos que eu coordenava e no final meio que eu fiquei devendo isso para a última turma. Então, se você está chegando aqui no canal agora, meu nome é Juliana Normando, eu sou professora de publicidade, sou pesquisadora em comunicação. Essa é a Cinderela Fofolete, personagem aqui do canal, que ainda está sem lugar nesse novo cenário, nessa nova temporada. Mas eu vou achar um lugar para ela, prometo. Hoje o conteúdo vai ser sobre graduação e pós. Na verdade, sobre pós, né? Eu vou explicar algumas delas. Para começo de conversa, eu vou explicar os caminhos para quem fez graduação, que é diferente de quem fez tecnológico. E eu vou falar aí do Brasil. Aqui nos Estados Unidos é completamente diferente, então não vou entrar nessa pauta nesse material de hoje. Um bacharelado ou uma licenciatura, no caso, são graduações, tá? E a pós-graduação é aquilo que você vai fazer depois da graduação, entendido? Para vocês entenderem de maneira bem geral, temos as pós-graduações que são lato sensu e as que são stricto sensu. Então, as lato sensu geralmente são mais voltadas para o mercado, devem ter carga horária mínima de 360 horas e elas emitem certificado, tá? Não é um diploma. As stricto sensu são voltadas para pesquisa, construção de conhecimento, inovação, ciência. Elas emitem um diploma, tá? E aí há processo seletivo e tem também algumas exigências para com as instituições de ensino superior. São regidas, tanto as lato como as stricto sensu, pelo artigo 44 da Lei 9.394 de 1996. Vou deixar o link aqui, mas não sei se vocês vão ter interesse em ler, né? A grosso modo, lato sensu forma especialistas e stricto sensu forma pesquisadores, cientistas. O que também, claro, é um tipo de especialista, mas com outro enfoque, uma outra abordagem, tá? Então, a ciência é feita por meio da pesquisa stricto sensu. Vamos falar da lato primeiro. As lato sensu são mais, digamos assim, comerciais. Elas formam, capacitam para habilidades, competências, demandas de mercado bem especializadas dentro de uma área de atuação profissional. Então, tem muita leitura? Claro. Tem muito relacionamento com os colegas e com os professores? Sim. Geralmente até tem TCC, tá? Isso é importante você olhar quando você for escolher seu curso. Na verdade, eu diria para você olhar para algumas coisinhas. A grife do certificado, então quem vai assinar o seu certificado, que marca está ali. Eu sou publicitária e eu acho que isso vale, assim, é um dos elementos de escolha com relação ao investimento e ao resultado que você vai ter disso. A carga horária do curso, né? Então, se for menos de 360 horas, seu certificado não vai ter caráter de especialista. Não sei se fala assim, mas você não vai ser especialista. Então, vai que você quer prestar um concurso, alguma coisa que exige o nível de especialista, com uma carga horária inferior a 360, você não vai conseguir. Outro ponto, a matriz curricular. Então, as matérias que você vai estudar nesse seu curso que você está pretendendo, né? Se tem ou não TCC e qual que é a bibliografia. É muito importante que ela seja diferente daquela bibliografia com a qual você trabalhou na graduação. Que os professores sejam outros, por exemplo. Por quê? Seu objetivo ali é ampliar seu conhecimento, seu rol de relacionamentos, suas expertises. Então, é importante, sim, na minha opinião, que você avance, extrapole aquilo que você já conhece, né? E como é feita a seleção dos professores e como é feita a seleção dos seus colegas. Numa especialização, é muito, muito importante essa variável para o seu network. Mais até do que quando a gente for falar das outras. E o que é que espera, né? O que é que a gente espera de uma pós-lato sensu? Primeiro, você vai estudar conteúdos específicos que você não viu na faculdade. E, então, vai ter leitura, vai ter avaliação, você vai ter que reservar um tempo, sim, se você quiser fazer direito, claro, e eu acho que faz sentido você fazer direito. Aulas no final de semana são comuns, ou às vezes à noite, em alguns dias da semana. Quando eu fiz o meu MBA lá na FGV, 2005, 2006, eu tinha aula durante o fim de semana sim, fim de semana não. Prova, acho que eram as terças-feiras. Tinha um livro de leitura para cada módulo, um livro da coleção da FGV, e também um caderno de artigos, que esses eram mais contemporâneos. Assim, a cada aula você ia mudando e tal, então não era impresso em brochura bonitinho. Teve TCC e foi um TCC em grupo. No meu caso, meu MBA foi em marketing, então foi um planejamento de marketing bem detalhado, bem complexo. Aí, por outro lado, né, uma estrutura muito diferente foi quando eu fiz a especialização em docência do ensino superior 10 anos depois. Então, essa pós, ela tinha leituras muito mais profundas, tudo na educação é mais denso, né?
Então, além de prova, tinha atividade em grupo, o TCC foi um artigo científico. E eu posso dizer com toda certeza que essa pós mudou a minha vida, mudou a forma de eu ver o mundo, mudou até meus amigos durante o processo. Por que eu estou trazendo isso aqui para o vídeo? Para que vocês tenham alguns parâmetros de comparação e referência quando vocês forem escolher aquilo que vocês estão pretendendo investir a grana de vocês e o tempo, valioso tempo também de vocês. O que a pós não vai te dar? Emprego. Quando eu fui ser professora de especialização, algumas pessoas meio que tinham essa expectativa, sabe? Assim, vou terminar a pós, vou arrumar um emprego, sei lá, na Google. Não, gente, não é cine, tá? É conhecimento e network. Aí você vai lá e corre atrás, vida de adulto, é um investimento importante, de tempo, de energia, de grana. Então, façam, se vocês optarem por fazer uma pós, pensem nisso. É para te qualificar para competir melhor no mercado, mas ela não te credencia automaticamente para um novo emprego. Agora vamos falar da stricto sensu. Quando falamos nessas questões stricto, a gente está falando necessariamente de mestrado e doutorado, tá? Os mestrados, eles podem ser acadêmicos ou podem ser profissionais. Doutorado, até onde eu sei, só tem acadêmico mesmo. No mestrado acadêmico, a gente faz uma dissertação, porque o meu foi acadêmico, tá? Que pode ou não ter uma pesquisa de campo e tal, depende do seu objetivo, depende da sua metodologia. No meu mestrado eu não fui em campo, não fui a campo. No doutorado eu fui, tô indo. Enfim, depende do que você quer fazer. Como é que faz para entrar no mestrado ou num doutorado? Tá. Primeiro ponto que eu coloco é encontrar o que você quer estudar na vida. Uma boa questão-problema, uma boa dúvida de pesquisa, que essa dúvida pode te acompanhar por um bom tempo. Não vou dizer a vida toda, porque, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, isso era 2010, quando eu terminei, eu estudava cidadania e consumo. Agora eu estou estudando educação no YouTube, entende? Minha vida mudou muito e nesse sentido, nesse caminho, meus interesses de pesquisa também. E aí, depois que você resolve o que você quer estudar, porque a pesquisa é sua, entenda isso, aonde é que está estudando isso? Quem está estudando isso? Quem é referência nisso, né? E aí, nesse momento da vida, vai ler edital, vai ler ementa de linha de pesquisa, vai ler currículo de professor, vai entender quem são os cientistas que estão atuando nessa área que você quer atuar. O processo seletivo para o mestrado, geralmente, vai depender do edital, claro, inclui prova escrita, prova de línguas, projeto de pesquisa, análise de currículo e entrevista, ou banca, né? No doutorado, tem memorial acadêmico, memorial descritivo, né? Às vezes não tem a prova, então depende de cada seleção. A prova é da bibliografia que o programa adota. Então, se você quer estudar com eles, é importante que justo você conheça os livros que eles adotam, os autores que eles adotam, e vejam também se vocês têm similaridade ou se vocês se alinham àquela estrutura de pensamento, aquelas premissas, aquilo ali, tá? A prova de línguas costuma ser, até onde eu já vi, tradução, e geralmente você pode usar o dicionário, então tradução de um texto. Tem algumas regras, caso você tenha proficiência, que você pode ser liberado nessa prova, então por isso toda hora eu volto, tem que ler o edital com bastante atenção. O projeto, né, que é o documento que você vai apresentar a sua pesquisa, a sua proposta, para alguém topar conduzir aquela pesquisa com você, tá? Isso é muito importante, você precisa que o seu projeto encontre um orientador dentro daquele programa. Há situações, e eu já passei por isso, de ter, tipo assim, nota alta em tudo, inclusive no projeto, e na hora ele não passou porque nenhum professor quis orientar o que eu estava propondo. Então, é isso, tá? O da coisa é por aí. Então, cada edital descreve como é que tem que ser o seu projeto, tá? Mas não vai mudar, não vai variar muito de tema, problema, justificativo, marco teórico, referencial teórico, estado da arte, sei lá como queiram chamar, metodologia e cronograma. San Diego, Passo, tudo quanto é avião, tudo quanto é coisa voadora, tudo. Bem, a entrevista costuma ser com os professores que estão oferecendo vagas naquele processo seletivo. Então, é o momento que eles vão te conhecer, vão perguntar sobre o seu projeto, essas coisas. Geralmente, tem um desses professores que vai fazer algum tipo de pergunta mais específica sobre sua condição de vida, sabe? Se você precisa ou não de bolsa, se você mora naquela cidade e tal. Entrevista, banca, qualquer uma delas, é muito chato, é muito tenso, não é legal, é ruim, mas passa rápido. A única coisa boa é que passa rápido. No mestrado profissional, diferente do acadêmico, há o resultado de um produto. Então, geralmente, você vai apresentar a dissertação e também uma monografia em forma de um projeto, um estudo de caso, o que o programa resolver que você tem que dar.
No caso dos mestrados acadêmicos, não há necessidade desse produto, tá? O que eu estou dizendo por produto? Uma coleção de livros, um site, sei lá, um artefato, alguma coisa. Usualmente, os mestrados duram 2 anos, tá? Depende, claro, do seu programa de pós-graduação. Você vai ter disciplinas, que é matéria mesmo, com grande volume de leitura. Na minha época, eram 200 páginas por semana. As atividades complementares, que são apresentação de trabalho em congresso, participação em evento, curso, esses negócios. Você fica atento, vai precisar de muitos certificados e você vai, claro, escrever a dissertação. Existe também estágio docência em alguns programas, que você vai ser supervisionado geralmente por um orientador ou por algum outro professor do curso de graduação, que você vai estar em sala de aula para desenvolver algumas competências nesse sentido. No meio do processo, tanto do doutorado como do mestrado, você vai levar o seu texto para uma banca avaliar e contribuir. Nesse meio do processo, chama-se qualificação. O ideal é que essa mesma banca participe também da defesa, né, que é a etapa final do mestrado, do doutorado. Tanto o mestrado acadêmico como o mestrado profissional, eles permitem que você faça doutorado, que é o segundo tipo de pós-graduação estricto sensu. Então, vamos lá. Doutorado é quando você precisa ser inédito. Então, até aqui, você não precisou ser inédito. Você precisa adequar, ter um programa relevante e adequar uma metodologia a uma situação de pesquisa. Aqui no doutorado é quando a ciência realmente acontece, né? Quando ela é construída propriamente. Também vai ter aulas, vai ter um monte de aula, ter um monte de leitura, vai ter escrita de artigo, publicação em revista científica, participação em congresso, mesmo rolê, tá? Estágio de docência, mesmo rolê, a depender do programa. No meu tinha, no caso do doutorado, 2 estágios de docência. As aulas, muitas das vezes, são com os alunos do mestrado e do doutorado juntos. O que muda? Isso exige muito mais de um doutorando, né? Óbvio. Como a gente já passou pelo mestrado, que é quando a gente, de fato, assim, aprende a fazer pesquisa, aprende como fazer ciência, agora a coisa se complexifica um pouco mais no doutorado. Então, você precisa construir sua tese, fundamentada em argumentos, essa tese tem que ser inédita. É um caminho mais denso mesmo, que é para ser assim. A depender também de cada programa, a banca de qualificação do doutorado, ela tem mais membros do que a banca do mestrado. Tá? O tempo de duração do seu curso, digamos assim, tem outro nome. Varia. O meu programa são 3 anos para o doutorado, mas há programas de 4, então fica atento a isso. Muito importante mesmo. Leia o regulamento do programa que você está querendo ir antes de se inscrever no processo seletivo. Entenda a regra para topar o jogo. Porque quando você estiver lá, é aquilo que vai reger todos os seus movimentos durante aquele processo. E, gente, pesquisa é um trabalho solitário. São muitas emoções, são muitas demandas, a vida não para só porque a gente está fazendo pesquisa, muito bem contrário. Então, assim, as pesquisas no Brasil são mais presentes em universidades públicas, então veja se esse caminho é interessante para você, tá? Depois de terminar o doutorado, muitos pesquisadores se formam para ser professores, ou têm expectativa de serem professores de universidades públicas, então geralmente federais e estaduais. E essa é uma escolha de carreira que você vai estar diante disso, dessa situação, e tal. Os concursos que abrem, eles são bem específicos para atender às necessidades do curso para o qual o docente vai ser contratado. Então, grande parte dos concursos é aberto para uma vaga só. E até onde eu sei, a gente viaja para prestar o concurso. Então, tem que passar uns dias lá, tem custos que vão além dos custos emocionais, tem sorteio do ponto que é num dia, a prova é no outro. Então, coisas assim. Outro elemento importante é dar uma olhada nos editais dos concursos e também Como é que eu vou falar isso? É importante saber quanto ganha um professor universitário com doutorado antes de seguir nesse caminho, sabe? Pensa bem se faz sentido para você. E para fechar, escolha um bom objeto. Pense se esse caminho é legal, se é o que você quer fazer, porque ele tem um monte de perrengue mesmo. Tem pressão, tem cobrança, tem prazo, tem crise existencial, tem crise da gente achar que é muito burro, que não consegue escrever nada, tem dia que a gente não concentra, e isso gera alguma angústia, sim, né? Nem todo mundo consegue viver dedicado à pesquisa completamente. Eu sei que eu trabalhei em 3 lugares, enquanto eu fazia 3 matérias de doutorado, é puxado, mais de 200 páginas de leitura por semana, não é uma leitura de, sabe, tranquila. Tem preparação para as aulas, para os debates, tudo mais. Então,
é uma decisão que tem que ser tomada de maneira madura e consciente. Acho que esse é o ponto-chave, não entrar lá enganado. Mas assim, né, eu tô nessa. Então, assim, eu acho que vale a pena, se fizer sentido pro seu projeto de vida, pra sua carreira. Ensino e pesquisa exigem muito, por isso eu acho que pensa bem se você quer vir para cá. Se quiser vir, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E tudo bem se no meio do caminho você achar que aquilo não faz mais sentido, acontece, a gente muda mesmo. É isso. Vou fazer mais alguns conteúdos sobre essa temática. Vocês pediram bastante e espero que ajude vocês. Vejo vocês no próximo.